Minuto. Claro. Ok, prontinho. Legal. Então, eu coloquei... Entendi. Coloquei aqui, né, a estratégia de marketing, palestra exclusiva para membros do Grupo Contadores BNI, enfim, né? Mas eu vou pedir desculpa para vocês no primeiro momento, porque eu acabei mudando um pouco do ritmo da apresentação propriamente dito, tá? Por quê? Vocês vão entender durante o percurso, se vocês acharem que não fizer sentido, fala assim, Tiago, para tudo que você está falando e volta para as estratégias de marketing aí, que vai fazer mais sentido para nós aqui, tá bom? Então, Beleza. espero que vocês estejam aí, né, a contento aquilo que eu vou tentar trazer para vocês nesse momento, tá? Bom, vocês já receberam o convite ali, né, mas só para ficar claro, eu sou o Gelson Hafner, tá? Então, prazer, o nome não é tão fácil, né? Então, como já foi falado aí, o pessoal acaba esquecendo o nome. Então, se quiser me chamar de Di, na hora de for fazer alguma pergunta, se quiser questionar alguma coisa, se quiser xingar, quiser elogiar, fique bastante à vontade, é só chamar Di mesmo, que fica mais fácil, tá bom? Nós vamos levar aí mais ou menos, vou tentar fazer uns 50 minutinhos ou uma hora, enfim, de bate-papo, tá? Mas fiquem super mega à vontade. Se vocês quiserem me interromper, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. No final, a gente abre para fazer qualquer discussão. Acho que vale essa troca aqui. Vamos aproveitar que a gente não está num grupo tão grande, né? E que a gente possa, enfim, talvez aproveitar mais para que a gente, enfim, esteja trocando propriamente dito algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Legal? Bom, então esse daí é o Gelson Hafner, né? Eu venho da área de marketing, tá? Eu estudei, minha primeira faculdade foi na área de marketing, a minha segunda foi em marketing digital, e aí depois eu fui para a área de negócios e também fiz gestão comercial, né? Eu sempre brinco que eu larguei um pouco do marketing, na verdade, porque ele não dava dinheiro, eu queria ganhar dinheiro e fui vender, né? Mas quem foi mordido pelo bichinho do marketing a primeira vez, ele nunca mais sai, e obviamente marketing e vendas está diretamente intrínseco um para com o outro ali, né? Para que realmente a gente faça a coisa acontecer. E até por conta disso, eu dei um dinamismo diferente do que só falar de marketing aqui, porque eu tenho quase certeza, né? Vocês todos aí empreendedores, têm os seus negócios, vocês não querem apenas divulgar, mas toda a divulgação que vocês fazem, vocês, né, querem ter resultado e, consequentemente, vendas, né? Ou estou errado? Ninguém aqui quer vender. Fala, não, vamos fazer um negócio bonito, vamos fazer um negócio legal, porque vender vai ser só uma consequência, que é o que o pessoal fala bastante no mercado, né? Vender é consequência. Não, vender Vender é é um objetivo. esforço. É. Beleza? Então, a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Só para saber de onde que eu cheguei, principalmente, né? Então, foi falado no começo, a gente estava conversando ali. Eu fui sócio de um atual sócio do Felipe hoje, né? Então, a gente fez um exit da Segify, né? Então, a gente vendeu ela para Porto Seguro. Eu fui para um lado, o Pedrão, que é o sócio do Felipe, foi para o outro, né? Por mais que ele me ligue todo santo dia, praticamente me pedindo para que a gente esteja junto aí fazendo outras empreitadas, né? Hoje eu estou aí numa spin-off de inteligência de dados e também antifraudes, né? Também atuo como sócio, enfim, nessa empresa e sigo aqui, enfim, toda a parte de gestão de vendas, customer success e também na parte de marketing, tá? Bom, mas o que eu vou falar para vocês hoje, então, gente? Então, é importante, tá? Se vocês não pegaram um papelzinho, uma caneta, peguem. É legal, porque é importante anotar. Eu gosto bastante de anotar quando a gente está aí falando alguns conteúdos, porque traz alguns insights, né? Ou, se não quiserem anotar, não tem problema, mas fiquem bem preparados para tirar um print screen da tela, então, e salvar algumas mensagens que eu vou trazer para vocês aí, porque é muito provável que, posteriormente, vocês vão estar usando no dia a dia de vocês, tá? Mas eu vou falar para vocês sobre o método do ACF, tá? O que é realmente o método ACF, como implementar, na verdade, o método de crescimento mais efetivo da atualidade. Alguém de vocês tem o conhecimento do que realmente é o método ACF, gente? Já ouviram falar? Não? Então, vocês vão ver que daqui para frente a gente vai falar bastante sobre ele. Depois eu apresento melhor o que é realmente esse método, tá? Mas realmente ele é o método aí de crescimento mais efetivo para empresas que realmente querem crescer num formato exponencial, tá? E por isso que realmente eu trago aqui, né, um gráfico que ele demonstra exatamente essa questão de exponencial e linear. Muitas empresas, né, elas crescem num formato linear. Então, ano a ano ali ela vai, né, cresce lá seus 7%, cresce 11%,
chega a crescer até 20%, 24%, enfim, né? De crescimento. E o que é o crescimento exponencial? O crescimento exponencial é aquela empresa que ela sai, por exemplo, de crescimentos de 25%, 50% e começa a crescer 300%, 400%. Então, realmente, a curva, né, ela é muito mais empinada ali e faz uma barrigada, né, do que realmente aquele crescimento que muitas vezes é saudável, óbvio, né, mas a ideia é que realmente você consiga explodir nessa questão de resultado. E por que eu trouxe a logo até da empresa que eu trabalho atualmente, né? Só para vocês terem noção, eu entrei aqui faz 2 anos na empresa, ela faturava 3 milhões e meio, né? Faturamento bastante pífio, né? Então, 3 milhões e meio hoje, para faturar, quase qualquer negócio aí consegue sem muito esforço, sendo bem sincero. Não estou querendo menosprezar quem pode fazer menos, óbvio, tá? Mas não é um negócio extremamente difícil, tá? Claro que também a gente sabe que não é fácil, mas não é tão difícil. Difícil é você fazer 1 bilhão, né? Então, esses aí são difíceis. Então, há 2 anos atrás, quando eu entrei, a empresa faturava 3 milhões e meio, tá? E desses 2 anos para cá, a gente já está faturando aqui 65 milhões, tá? Então, um crescimento aí, né, de aproximadamente 62 milhões em 2 anos. Ou seja, isso se chama realmente um crescimento exponencial. E o método da ACF ajudou a gente a fazer exatamente isso. Eu vou tentar ensinar um pouco desse método da ACF, que são estratégias de marketing, growth, alinhado, né, com realmente um pensamento de trabalho de vocês aí na ponta. Bom, mas deixa eu contar um pouquinho a minha história e por que a gente conseguiu fazer, enfim, toda essa guinada aqui na ponta, principalmente, né? Não foi sorte, foi realmente trabalho duro. Mas olha só como tudo começou, né? Cheguei na empresa, né, naquela questão de mãos à obra, tá? Eu vou contar um pouco esses causos, a gente já vai chegar lá na frente, tá, gente? Não se desesperem, porque o conteúdo foi preparado com bastante carinho para vocês. Bom, chega na empresa, né? Vamos fazer acontecer. Eu tinha acabado de vender minha participação lá na Segify, né? E entro aqui na outra empresa. Eu estava 5 anos praticamente na Segify. O que eu sabia era fazer marketing e vendas para corretores de seguros, que era onde eu trabalhava. Então, eu chego numa outra empresa que só atende contas enterprise, principalmente, né? E nesse universo eu tenho aqui 7 pontos que eu fui trabalhar em cima de tudo isso, né? Então, eu comecei com as técnicas de growth para B2C, para B2B, estudos de caso. Tem que lançar estudos de caso, porque o estudo de caso realmente converte, o cliente ele se espelha no tudo isso e vê como realmente é muito bom. Você começa a fazer benchmark, né? Então, vai nos grupos e pergunta para todo mundo qual que é as métricas, o que faz, de que forma que faz. Então, começa a entender tudo isso. Vamos fazer post, vamos fazer webinar, então, nós temos que fazer e-book, né? Alguém de vocês já deve ter escutado isso aí. Quem é empreendedor, né? Talvez fala com uma agência, a agência ela começa, não, temos que fazer e-book, né? Não, vamos fazer uns webinars aqui, porque isso gera lead, né? Então, muitas vezes a gente chega com essa ânsia de fazer tudo isso, né? Vamos criar alguns fóruns, vamos procurar amigos que possam nos indicar. Enfim, fui lá e fiz tudo de mais moderno e sofisticado. E aí, né? Tivemos aquele crescimento? Não. Né? Os meus 6 primeiros meses foi ridículo dentro da empresa. Eu vendi para 2 clientes, tá? Nos 6 primeiros meses da empresa. Esses 2 primeiros clientes, eles me trouxeram um resultado. O primeiro foi a Motorola do Brasil, R$ 1.200 por mês. E o segundo cliente, eu não vou lembrar qual foi o cliente, R$ 2.500 por mês. Tá? 2 clientes em 6 meses, né? Eu entro como diretor na empresa, sócio, todo pomposo, né? Achando que realmente ia fazer o negócio explodir. E tenho esse crescimento ridículo no primeiro ano, né? O primeiro ano que eu entrei no meio do caminho, obviamente, fechou o primeiro ano de operação da empresa, tá? E aí sim, a gente começa a olhar e fala, putz, o que a gente realmente fez de errado? O que a gente não fez? Ou eu começo a me perguntar, será que eu não sou bom? Será que realmente... será que o produto que eu entrei aqui, né, eu errei de escolher essa empresa? Enfim, e eu cheguei exatamente nesse consenso aqui, que muitas vezes é o consenso que vocês chegam aí na ponta, né? A cilada que qualquer empreendedor, enfim, e profissional de marketing acaba caindo. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que realmente é essa cilada, tá? Mas essa cilada é uma coisa assim, ó, básica. A ânsia de resultado a curto prazo. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas, né? E quer mostrar serviço
e quer fazer as coisas acontecerem num momento muito rápido. Ah, mas tal empresa está faturando 10 milhões, ou tal empresa está faturando já 1 milhão, chegou no primeiro milhão, né? E eu estou aqui há anos e ainda não consegui, enfim. Então, a gente realmente quer fazer as coisas acontecerem muito rápido e na ânsia acaba atropelando muitas coisas, tá? E aí, essa ânsia é justamente fazer ou ter um foco em técnicas e hacks sofisticados e não ter o básico bem feito. Isso aqui é muito padrão e é sobre isso que a gente vai conversar sobre as estratégias de marketing hoje para vocês, tá, gente? Então, não caiam nisso, né? E toda vez que vocês forem conversar com as agências que estão atendendo vocês, ou as ações que vocês mesmos forem executar lá na ponta, né? Tomem esse cuidado para que realmente vocês não caiam nesse negócio de resultado a curto prazo, né? Porque a gente acaba atropelando muitas coisas, fazendo muitas coisas, e muito provável que as coisas acabam não dando certo. Mas por que que isso costuma não dar certo? Tem vezes que vai dar certo? Cara, tem vezes que vai dar certo, mas não vamos tratar a exceção como regra, né? Mas o primeiro ponto aqui é porque não é mais novidade e tem muita gente usando. Então, óbvio que tem muita coisa que a gente vai querer fazer, que a gente vai ser indicado por os gurus de marketing, aí, enfim, no mercado, né? As próprias agências, que elas servem mais para tirar dinheiro da gente do que qualquer outra coisa, muitas vezes, e não se preocupa tanto com o resultado, entende? Do que qualquer outra coisa. Então, olha só, eu fiz uma pesquisa muito básica, rápida no Google ali, né? Antes de fazer a palestra. Eu falei, putz, a palestra era estratégias de marketing. Eu fui lá e bati marketing para contadores no Google, né? E a gente tem aqui esse monte de desenho bonito, né? Então, principais vantagens de marketing contábil digital, regras de marketing para contadores, né? Marketing para escritórios de contabilidade. O que é o marketing de conteúdo para para contadores? Saiba como aplicar marketing digital e aumente em mais de 100% a sua atual carteira de clientes, né? Persuasivo até essa chamada ali, né? Quem que não quer aumentar 100% a base de clientes, né? Então, todo mundo aqui, eu acho que se alguém não quiser, eu acho que a gente está empreendendo errado. Mas, enfim, gente. Então, veja que as coisas elas passam a ser muito superficiais, né? A gente não tem realmente, né, um detalhe, putz, o que realmente vai fazer com que eu cresça, né? Então, a primeira questão que eu falei para vocês é porque realmente, né, não é uma novidade mais eu fazer um e-book, não é novidade mais eu fazer um webinar, não é novidade mais eu escrever um conteúdo XYZ, né? E eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, sim, como fazer melhor, talvez, esse tipo de coisa, tá? Voltando aqui, né, por que realmente isso não costuma dar certo? Item 2, contextos específicos, né? Então, quando eu falo de contextos específicos, gente, eu falo numa questão regional, eu falo numa questão de sazonalidade, eu falo numa questão de segmentação, de nicho e assim sucessivamente, né? Então, eu não peguei um dado muito direto de vocês, propriamente dito, né? Mas aqui é uma campanha, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa campanha, né? Que foi muito debatida no passado aí, da Pepsi e Coca-Cola, né? Onde a Pepsi desejou um bom Halloween ali para a Coca-Cola, né? E a Coca-Cola pegou a mesma imagem e fala que todo mundo realmente quer ser um herói, né? Ou seja, usou a capa que eles usaram ali para poder falar exatamente isso. Então, veja que existe, né, essa questão do contexto específicos. Então, eu não posso pegar e falar, vamos escrever um e-book aqui, como ter né, as 5 regras para você ter um contador mais próximo de você, ou como que você vai fazer para melhorar a sua entrega de imposto de renda e ganhar mais dinheiro. Putz, isso não quer dizer que vai realmente fazer todo o sentido. Então, a gente tem que realmente entender contexto propriamente dito, né? Avançando aqui, por que que isso acaba não dando certo muitas vezes, né? A gente acaba tendo aí muitas campanhas, né, com mentiras e exageros. Até mostrei uma anteriormente, né? Cresça 100% da sua base de clientes, né? Aí quando você foi conversar com aquele vendedor ali da agência, né? Fala, não, calma, isso aqui é uma média que a gente tem nos nossos clientes, a gente já tem um case de sucesso, a gente tem que ver bem quanto que você vai investir na mídia, o que que você vai querer fazer e assim sucessivamente, né? Aqui eu trouxe 2 casos bem simples, na verdade, quando a gente inventa alguma coisa, a gente quer reinventar a roda, né? E acaba errando propriamente dito. Não sei se alguém de vocês lembra dessas 2 campanhas, tá? Elas são um pouco mais regionais, propriamente dito. A do lado esquerdo, que vocês estão vendo aí, ela é do Extra, né? Então, essas 2 pessoas que vocês estão vendo ali, elas estavam com uma peruca Black Power, né? Com a alusão a Black Friday. Ou seja, foi uma campanha extremamente
fora de contexto, colocando negros ali, enfim, né? Sem a própria marca Extra saber propriamente dito, tá? E aí o grupo Pão de Açúcar, enfim, que estava por trás de tudo isso, nem sabia que estava fazendo esse tipo de ação dentro das lojas, foi processado, enfim. Veja que às vezes a gente tem umas ideias, né? Mirabolante, a gente quer realmente inovar e acaba fazendo uma bobeira como essa, né? E no lado direito a gente tem ali uma campanha impressa, né? Lá do metrô do Rio de Janeiro, tá? Aparentemente, no primeiro contexto, a gente não vê nenhum problema, né? Só que é no Rio de Janeiro onde ele mostra os dois lados do Rio de Janeiro, as duas conexões, né? Uma primeira, a família negra, e a segunda, uma família branca, aonde mostra os dois polos realmente do Rio de Janeiro, e esse foi o contexto que acabou sendo prejudicado no Rio de Janeiro, né? Então, a ilustração de uma família do Leblon e a outra uma ilustração da família favelada propriamente dito, tá? Então, foi isso que foi tomado como ação quando as pessoas viram, tá, gente? Não sou eu que estou fazendo essa leitura da campanha, e foi exatamente a questão contextual que foi posicionada ali. Então, veja, né? A gente quer fazer as coisas, a gente quer inovar, a gente quer fazer coisa bonita, por quê? Porque essas coisas são sexy. Essas coisas são bonitas, né? A gente quer fazer alguma coisa grandiosa, né? Quem que não quer ter a marca sendo falada a todo momento? Quem que não quer ter uma super mega marca, né? Fala assim, a gente tem 30 mil clientes, né? Então, obviamente, a gente quer fazer as coisas se tornarem sexy, a gente quer fazer as coisas mais para aparecer, muitas vezes, do que realmente de resultado, propriamente dito, tá? Por mais que a gente realmente busque o resultado. Mas tem um pequeno detalhe aqui, na verdade, né? Além de querer ser sexy ou mostrar muita coisa, né? A gente também gosta de se sentir inteligente. Vamos pensar numa coisa mirabolante, vamos fazer... Eu vou escrever esse e-book aqui, porque esse e-book só eu tenho esse conhecimento e o pessoal vai baixar, e aí vai gerar 500 leads. Desses 500 leads nós vamos abordar mais 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, a gente vai, né, conversar com 50, dessas 50 a gente vai vender para 10. Né? Então, faz um funil ali meio imaginário, achando que realmente as coisas vão funcionar. Só que, né, nenhuma das empresas que crescem de verdade são assim. Aqui eu trouxe empresas bem big, né, para poder ilustrar um pouco desse cenário, mas eu vou trazer o contexto só realmente para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, e a gente já vai entrar nas estratégias, tá, gente? Calma lá. Bom, Facebook, Apple, iFood, Amazon, nenhuma dessas empresas fazem essas coisas super, mega, ultra mirabolante, tá? Eles fazem coisas que realmente a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, gente. Eu caí nessa cilada, né? Eu falei para vocês que eu cheguei na empresa, né? Todo pomposo, com um pouquinho de dinheiro no bolso, que tinha acabado de vender minha participação na outra. Então, eu falei, vou fazer a coisa acontecer aqui, realmente mostrar resultado, né? Mas por quê? Porque eu também queria me mostrar que eu era um cara super mega inteligente, né? Pô, eu tenho 5 faculdades, alguma coisa eu devia ter aprendido em alguma delas e eu realmente ia fazer a máquina girar de uma forma correta. Ou seja, eu também queria realmente, né, me sentir inteligente no meio de todo mundo e mostrar um resultado. E aí foi que realmente veio a reviravolta, tá? Acalmo um pouco dos ânimos, né? E retorno aos estudos, né? Então retoma lá a questão, né, dos primórdios, de você realmente voltar para a didática de livro, estudar um pouquinho mais, voltar, enfim, a olhar. Encontrei um método mais eficiente, tá? Que eu vou falar para vocês que é o método ACF. É um método que eu já tinha descobrido desde 2015 ele, né, mas não usava com esse nome. O nome foi denominado em 2021, esse método, tá? E até hoje ele faz super sentido. E o que eu queria trazer para vocês, gente, e aí a gente vai começar já a entrar um pouco nas estratégias, provavelmente disso, tá? Não é fácil, mas é extremamente simples o que eu vou trazer para vocês, ok? O playbook de empresas que mais cresce no mundo, seja B2B ou B2C, ou seja, eu vou trazer aqui algumas regrinhas das empresas que mais cresceram no mundo inteiro. E a de exemplo, as que eu acabei de apresentar anteriormente, tá? Não existe, né, não exige, perdão, nenhum conhecimento técnico tão profundo de uma pessoa de marketing ou de growth ou de produto, tá? E o que é mais legal, e por isso que eu quis trazer e eu fiz essa virada de chave do conteúdo de hoje para esse cenário aqui, é que realmente ele pode ser executado por vocês. Pode ser executado pelo empreendedor, não precisa ter um especialista mega ultra power, né? Eu vou sair daqui, tem que contratar agora um gerente de marketing que custa, né, rios de dinheiro para poder fazer tudo que ele vai passar, porque eu não vou ter essa grana toda. Então, é algo, né, realmente simples, mas que muitas vezes, né, não é fácil, obviamente. Então, gente,
Vocês estão prontos para conhecer o método ACF? Isso eu quero fazer essa pergunta para vocês agora. Assim, vocês estão comigo aqui ou vocês estão, putz, que horas que vai acabar isso aí que eu preciso jantar que eu não jantei ainda? Bora lá. Não? Tamo Tranquilo? junto. Tamo Então, junto. gente, anota lá. Anotem lá, porque quando vocês ouvirem sobre o método ACF, vocês vão poder falar, pô, eu já conheci isso numa palestra lá do BNI, né? Esse aqui, então, é o método ACF. Arroz com feijão. Simples assim, né? Vocês estavam esperando, nossa, algo mirabolante. Nossa, o cara vai revolucionar o marketing, né, do meu escritório, do meu negócio e tudo mais. Mas, gente, por que eu vou trazer exatamente isso aqui? A gente muitas vezes esquece de fazer o feijão com arroz e quer fazer as coisas, né, mais e mais e buscar, e a gente busca amigos e busca palestra e busca um monte de gente achando que vai vir a bala de prata do negócio, tá? E por que a gente acaba não fazendo? De novo, o básico não é sexy. O básico não é aquela coisa que encanta muitas vezes, e é isso que a gente acaba esquecendo e acaba não fazendo, né? Então, a gente tem essa visão de falar, isso daí eu já sei. A questão é que a gente sabe, mas não faz. Essa é a realidade. Ou a gente sabe e fala, mas eu não tenho tempo. Ah, mas se eu tiver que fazer isso aí, quem que vai atender o cliente? Ah, mas se eu tiver que pensar nisso aqui, nessa aqui, como que a minha empresa vai ficar? E assim sucessivamente, né? Então, por que a palestra inteira que eu estou falando para vocês, ou vou continuar falando para vocês aqui, será sobre o arroz com feijão, né? Porque é o fundamento, gente. Porque é o que realmente mais funciona. É o que mais realmente transforma os negócios, tá? Então, não se sintam frustrados. Fala, pô, o cara fez maior expectativa de trazer um método para nós aqui e fala, né, de fazer ali ou questão de feijão com arroz, arroz com feijão, né? Pouco importa a ordem ali nesse caso. Tem gente que fica brava, né, que o feijão vai por cima ou vai por baixo, enfim. Não vamos entrar nesse embate, por favor, ok? Mas vamos lá, gente. O que é fundamento e o que é técnica, né? Então, quando eu leio um livro aqui, né, de influência, psicologia da persuasão, enfim, né, eu tenho os princípios da persuasão, aonde é o fundamento. Aqui eu começo a entender o fundamento do negócio. E as técnicas são aquilo que eu vou adotar para que realmente o fundamento funcione. Então, eu tenho aqui a questão de copywriting, eu tenho aqui a questão de anúncios, né, na internet, eu tenho vídeos, eu tenho as landing pages, eu tenho a questão do onboarding do cliente, eu tenho um processo de vendas bem definido, eu coloco um chatbot para atender e assim sucessivamente. Então, isso tudo são técnicas, ok? Mas eu quero trazer para vocês uma ideia de a gente falar, vamos falar sobre fundamentos e técnicas. Porque muitas vezes, quando a gente vai para uma palestra, vocês talvez chegaram com essa expectativa aqui hoje, assim, eu quero ouvir várias técnicas, talvez o cara vai trazer várias ferramentas que amanhã eu vou sair configurando e vai dar um monte de lead e venda até o final do mês para, né, ampliar 300% do meu negócio. E não é isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece o fundamento e só quer realmente trabalhar técnicas e mais técnicas, tá? Então, no que tange aqui a sofisticação, principalmente, né? A primeira questão, gente, para você realmente crescer o teu negócio é a questão aqui de personalizar a experiência. Qual é o modelo de negócio? Qual a proposta de valor? Qual a comunicação? O que vocês usam como comunicação? E nessa comunicação, o que vocês vão fazer realmente? Qual é a mensagem que vocês vão enviar, que é o copy que está escrito ali? Que imagem que vocês querem transmitir? Que tipos de anúncio vocês vão adotar lá na ponta? Qual é o produto que realmente você está vendendo? Como é o onboarding daquele cliente que está chegando? Como que é o processo de vendas que você tem para realmente atender esse cliente? Como é realmente o atendimento do seu cliente? Então, isso é sofisticar. Personalizar a experiência do cliente, gente, é a questão mais importante e primordial para que realmente um negócio cresça, ok? Enfim, avançando aqui, gente, o que realmente é, então, fazer esse arroz com feijão no Growth? Growth, uma estratégia de marketing, né? Está dentro da metodologia das estratégias de marketing para crescimentos exponenciais, propriamente dito, tá? Então, vamos lá, gente. Eu falei para vocês pegarem um caderninho lá no começo, né? Aqui vem a primeira questão, né? A questão de fundamento. Conhecer o cliente. Quem de vocês conhece muito bem o cliente de vocês? Você sabe qual é o dia a dia dele? Qual é o perfil dele? Quais são as dores que ele realmente enfrenta? Quais são os problemas? Eu falei de pegar o caderninho porque isso aqui é o que vocês devem estar anotando, gente. Isso aqui vocês têm que ter muito claro na cabeça e no negócio de vocês.
Que desafios realmente vocês estão resolvendo? Formas que resolvem os problemas atualmente. E olha só como isso aqui é muito complexo e simples ao mesmo tempo, propriamente dito. A gente falou para fazer o básico. E olha como a gente erra. Pô, mas eu sou contador, eu posso fazer aqui apuração de imposto, eu posso fazer imposto de renda, eu posso fazer abertura de empresa. A gente tem um canivete suíço, né? E aí achando que isso vai ser o grande negócio para realmente crescer. Sendo que as empresas que mais crescem, elas começam a adotar muito melhor a segmentação. Por que a questão de segmentação? Porque a segmentação, gente, faz com que a gente conheça cada vez melhor o nosso cliente. É a partir da segmentação, é a partir do nicho que a gente escolhe atender que a gente começa a fazer as personalizações. Então, isso é um fundamento. O fundamento do negócio de vocês, gente, está diretamente ligado ao conhecimento que você tem do seu cliente. Eu vou falar aqui, talvez uma empresa que vocês não gostem, enfim, mas que não tem como eu não falar dela, né? Que é a própria Contabilizei. Ah, não vamos entrar nos méritos aqui, tá, gente? Mas, assim, como começou a Contabilizei? Ela já começou 100% digital. Por quê? Porque ela conhecia exatamente o cliente dela. Ela atende grandes empresas? Não. Ela começou com um nicho de mercado de quê? Dos MEIs e pequenos negócios. E foi extrapolando isso, né? E outro detalhe, quando ela começou, propriamente dito, ela não começou atendendo o Brasil inteiro. Ah, eu vou abraçar o Brasil inteiro que vai dar certo. Começou com as principais, com cidades que podia principalmente ter automação, que é o que ela realmente se dispunha a fazer. Quantas cidades, vocês que são contadores sabem mais do que eu aqui, né? Quantas cidades que hoje, para tirar uma certidão, você tem que ir lá na prefeitura para poder solicitar, que não tem como você querer automatizar esse processo. Salvo se você tem um monte de motoboy lá que vai ficar correndo para você, né? Buscando documento para lá e para cá. Caso contrário, né? Você não vai conseguir ser ágil nesse processo. E ela fez esse mapeamento. Porque como que ela ia entregar uma questão de agilidade, sendo que ela sabia que vários dos lugares não poderiam entregar, enfim, a documentação de forma ágil. Ou seja, isso é conhecer o cliente, isso é segmentar. Isso é você realmente entender os dia a dias, quais são os problemas que aquelas empresas passavam. O cara que era pequenininho, né? Eu não vou querer entrar aqui na questão de valores nem nada, mas eu não posso deixar de citar. Ah, quanto que é o valor hoje de uma contabilidade? Ah, é meio salário mínimo. Para um cara que fatura, sei lá, um MEI ali que estava faturando R$ 1.500 por mês, meio salário mínimo era muito dinheiro. E aí eles vêm com um preço extremamente pequeno para poder apoiar, enfim, né, esse crescimento exponencial que ele ia ter lá na frente. Gente, eu não estou aqui para defender a Contabilizei, pelo amor de Deus. O que eu quero realmente trazer para vocês é somente a ideia da questão de conhecer bem o público e conseguir entregar o melhor serviço para aquilo que ele estava se dispondo a fazer. Eu tenho certeza absoluta, eu não conheço ninguém de vocês aqui trabalhando, mas eu ponho a minha mão no fogo que qualquer um de vocês é melhor que a Contabilizei. Não tenho dúvida nenhuma disso. Até porque realmente vocês devem ser contadores, propriamente dito, coisa que eles não são. Lá tem um ou dois que assinam pela empresa inteira, o resto é, né, um exército ali fazendo a coisa por trás. Tá? Então, isso não pode se perder. Isso é o mérito de vocês, não só questão de mérito, mas o diferencial, muitas vezes, competitivo de vocês. Mas quem vocês estão atendendo? Qual o perfil de cliente que vocês estão atendendo? Isso tem que estar no plano de negócio, na estratégia de marketing de vocês. Vocês atendem que tipo de empresa? Vocês atendem pessoa física? Então, esse é um ponto bem importante. Que empresas que vocês atendem? Para quem estava bem no começo da reunião aqui, né, o Felipe perguntou assim, Gelson, como que é a tua empresa? Para quem que vocês vendem e tal, né? E eu peguei e fui extremamente segmentado. Eu falei assim, eu atendo empresas, bens de consumo com um faturamento superior a 500 milhões. Ponto. Qualquer empresa que não esteja dentro desse rol, eu falo não e acabou. Putz, mas você perde venda? Não é que eu perco venda. Eu direciono meus esforços para aqueles que vão me dar o melhor resultado. Isso faz parte do meu planejamento estratégico de negócio. E é isso que eu quero trazer muito para vocês aqui na ponta. Então, vamos lá, gente. A questão do fundamento. Conhecer bem o cliente, perfil, dia a dia, dores, problemas, desafios, formas de resolver os problemas atualmente. E a sofisticação. A sofisticação, o que é? Personalizar a experiência. Qual é o modelo de negócio? Qual é realmente a proposta de valor?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, se alguém quiser se sentir confortável, me responda. Vocês têm isso muito claro, gente, na empresa de vocês? Vocês têm isso pautado num planejamento estratégico? Qual é a proposta de valor do seu escritório, da sua empresa? Quem tem aqui me fala Nossa. qual é a proposta de valor. Um falou que não ali, desculpa, não pude ver quem é na hora. Ah, tá. Não, mas pode falar, pode abrir o áudio aqui, só porque senão fica só eu aqui falando. Vocês têm bem definido, gente, o onboarding desse cliente quando ele chega? Você vendeu para o cliente, pô, eu vou me tornar um cliente da empresa X. Como é a experiência desse cliente com vocês hoje? Quando que vai ligar para ele? Quando que vai entregar para ele? O que ele tem que... Quais são os documentos que vai ser solicitado? É ele que vai solicitar ou é você que vai fazer por ele? Quanto tempo leva tudo isso? Como que ele acompanha? Qual é o status das coisas? Isso tudo faz parte da experiência do cliente, da personalização. Eu não sei, lá no começo eu citei sobre a Apple, né? Eu sou um super mega Apple maníaco. Eu uso Mac, eu uso o Apple Watch, eu uso iPhone, eu uso fone. Por quê? Não é somente pelo status, mas pela experiência que aquela marca me gera. Se alguém de vocês tem um Apple aqui, vocês já têm a primeira experiência na hora que você abre a caixa. Veja que é esse o investimento que uma empresa exponencialmente de crescimento faz. Tem muito claro e definido a forma que vai envelopar o produto. E é isso que eu quero trazer para vocês, gente. Essa é a principal estratégia de marketing, ponto. Não é fazer e-book, não é fazer webinar. Claro que tudo isso faz parte, né? São técnicas que vocês adotam, mas o primordial é vocês também pensarem como que vocês comunicam, para quem vocês comunicam. Ou vocês são realmente o canivete suíço. Putz, cara, eu sou formado aqui, eu sei tudo, então manda para cá que eu resolvo, né? Eu reduzo o teu imposto, eu consigo fazer a tua apuração correta, eu também tenho um pouquinho de tributário, então eu consigo ajudar e me manda o teu imposto de renda também, já que, né, faço aí também, já que estamos no momento, né? Me dá 50 lá que tá resolvido. Entende? Tem um monte de gente que é assim, gente. E não é esse o negócio. O negócio é realmente você saber priorizar e falar os nãos. Então, como é o teu processo de venda? Desde o momento que você está conversando com o cliente até o pós, o dia que ele vai receber, né? A primeira mensagem que ele chegou. Quem de vocês manda uma mensagem de boas-vindas para o cliente, aquele cartão bonito, fala assim, ó, né? É muito especial ter você aqui conosco. Quem faz isso, gente? Quem personaliza essa estadia com ele aqui conosco? Cartão não, mas a gente começou a fazer agora via WhatsApp, dentro do onboard nosso. No onboard tem o WhatsApp. Gente, eu fiz um exemplo de cartão, né? Vocês podem Sim, ser sim, muito mais não, moderno que brincando. isso, por favor. Não, mas eu ainda acho legal algumas estratégias que o pessoal faz de trazer ainda alguma coisa do físico. Acho que isso é importante. Ainda Eu tem faço um onboard intenção com de o maior fazer. prazer do mundo. Eu faço um onboard, eu recebo o cliente com muito carinho e apresento o time para o cliente, né? Eu Legal. tenho um kit de boas-vindas. Então, eu dou lá uma caderneta do escritório, uma squeeze, uma caneta. E nesse meio tempo que eu estou fazendo o kit de boas-vindas, eu gosto de ir até o cliente, né, quando possível, quando não é tão digital. E nesse meio tempo também, quando consigo, levo quem vai tratar. Então, eu falo, ó, parte fiscal vai ser esse aqui, vai ser parte pessoal, esse aqui é o gerente de operação, tal. Legal. Isso tudo, gente, é personalização. O cliente ele vai se sentir cada vez mais abraçado. E eu vou cobrar os 99, hoje não é mais 169, enfim, que uma digital cobra? Às vezes não, né? Às vezes não, óbvio que você não vai conseguir cobrar isso. Só que é o mesmo público? Óbvio que não. Você vai pegar um MEI, vai fazer, né, o Drazen ali, né, não sei se é assim que fala, vai lá e vai visitar um MEI lá e vai levar um kit para ele, de uma squeeze, levar o gerente de contas para atender o cara. Humanamente impossível, e não só humanamente impossível, como financeiramente também. Então, veja que isso faz parte da estratégia. É uma coisa tão besta que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Ou o cliente chega e aí fala, tá, mas e aí com quem que eu falo? Aí às vezes o cliente ele pega o teu cartão de visita que você entregou para ele ali, e o cara tem que te chamar no teu WhatsApp e falar assim, e aí, Felipe, me ajuda aí que eu não sei, cara, como que tá o meu status lá do meu CNPJ? E aí o Felipe, putz, caraca, tem que mandar um WhatsApp aqui lá pro time, manda no grupo da empresa, né? O primeiro que pegar, atende lá, porque o cliente está perdido, que não sabe ainda qual que é o status do CNPJ dele, que o Felipe tinha que estar cuidando. Então, veja que tudo isso, gente, faz parte de uma experiência, tá? E essa experiência é a sofisticação.
Tem muita empresa que perde cliente por conta disso aqui, gente. Porque tem uma má experiência no cliente. Eu não sei vocês, mas assim, eu já saí de diversos restaurantes, principalmente, que eu entrei lá e não fui atendido. A pessoa, né, os garçons às vezes estão conversando e tal, você está ali com o menu na mão procurando, você não é atendido. Eu já levantei inúmeras vezes. E aí, olha como é doido, né? Quando você levanta da mesa de um restaurante, daí é quando o garçom vem te atender. E é muitas vezes aquilo que a gente faz. Quando a gente perde um cliente, é que a gente vai olhar o que a gente estava fazendo de errado. Sendo que isso tem que ser o nosso primeiro momento de ativação nas nossas empresas, tá? Enfim, vamos avançar aqui. Esse é um ponto bem importante, tá? As empresas que mais crescem no mundo são, obviamente, obcecadas por essas combinações, o conhecer o cliente e personalizar, então, a sua experiência. Então, mesmo que isso, principalmente, né, signifique ter prejuízo de curto prazo, eu faço uma estratégia olhando para isso, propriamente dito. E esse é um dos grandes erros do empreendedor, né? Ele quer ganhar o dinheiro no D0 dele. E às vezes a gente não vai ganhar no D0. Então a gente vai conquistar esse cliente e vai principalmente ter um grande objetivo, que é o quê? Ampliar o tempo de vida que ele fica conosco. E quanto mais ele fica conosco, mais dinheiro, obviamente, ele deve deixar. Então, essa é a estratégia que o marketing precisa olhar nas operações de vocês, tá? Veja aqui um exemplo da Amazon Prime, né? Não sei se todo mundo conhece, a Amazon Prime é a assinatura que a Amazon faz lá. O vermelho é a recorrência que os clientes Amazon Prime têm frente àqueles que não são membros Prime. Então, olha, por exemplo, o volume de gasto diário de um membro Prime. Enquanto 1% de quem não é membro, né, compra diariamente, eles têm ali uma recorrência diária de compra de 6%. De quem é realmente, né, a compra diária. Então, 2 vezes na semana, veja, 3% de quem não é membro compra pelo menos 2 vezes por semana na Amazon, enquanto quem é um membro Prime compra 18%. Olha como isso afeta a questão de conhecer bem o cliente, o perfil do cliente e realmente gerenciar a sua experiência. Tá? E aí, sucessivamente, a gente vai olhando para esse caso bem específico, né? Veja que quem só é membro Prime, ele só acaba perdendo quando você tem uma compra, né, menor do que uma compra mês, propriamente dito. Ou seja, qual é a ideia de você realmente ser um Prime? Que você esteja sempre comprando. O que isso faz com que aconteça na Amazon? Cresce o volume, né, e o processo exponencial propriamente dito, tá? Então, essa é a ideia, gente. Quanto melhor você conhece o teu cliente, quanto melhor você gera experiência para ele, mais vendas vocês vão estar fazendo com certeza absoluta. Seja para o mesmo cliente ou até mesmo a indicação que vem desse próprio cliente, tá? E aí, olha que interessante o que o Ethan Chá falou, né? A cada dia que passa, a tecnologia tem se tornado cada vez mais commodity e menos diferencial competitivo. Conhecer bem o cliente é o maior ativo de longo prazo que uma empresa tem atualmente. Se o seu concorrente conhece e entende melhor o cliente, mais cedo ou mais tarde, o seu cliente será o cliente dele. Olha que profundo que realmente isso está sendo dito e é um pouco da mensagem que eu quero estar trazendo para vocês como a estratégia de marketing dessa noite aí, da gente estar conversando aqui propriamente dito. Ou seja, se a gente não está preocupado em conhecer cada vez mais o nosso cliente, o perfil dele, uma hora ou outra, se o meu concorrente souber, a gente vai acabar perdendo para ele, inevitavelmente. Então, gente, de novo, o diferencial competitivo não está, por exemplo, na tecnologia. A tecnologia está aí para todo mundo, entendeu? Ela está para facilitar os processos. Ela não é o fim, ela é o meio. Agora, essa questão de experiência, realmente, né, ela se torna um endless, ou seja, sem fim. Ela é um looping, né, de negócio propriamente dito, tá? Mas legal, gente. Como fazer, então, o feijão com arroz bem feito aqui para conhecer bem o meu cliente? Vamos lá, 3 estratégiazinhas que eu vou trazer para vocês, porque ele fala, pô, falou, até agora talvez não falou nada. Então, vamos voltar aqui para o negócio, tá? Bom, 3 maneiras principais de como fazer isso. Primeira delas, tá, gente? Análise fundamental. Usem dados. Veja o que você tem ou deveria ter para gerar hipóteses para as seguintes perguntas. Anotem as 3 perguntas lá. Quem não tiver o caderninho, tira o print screen agora, porque é isso que vocês têm que estar fazendo no dia de amanhã na sua empresa. Pô, mas amanhã é sexta-feira, já vem feriado. Pá, eu só vou olhar para isso na segunda-feira. Bom, cada um fica a critério, né, de como realmente quer ver o seu negócio crescendo. Mas o primeiro deles, tá? Que oportunidades estão na nossa frente e não estamos vendo ou aproveitando? O que está acontecendo?
Gente, como que eu saí da minha empresa de 3,5 milhões para 65 milhões? Em junho do ano passado, eu fiz uma venda para um meio de pagamento de R$189 mil por mês. Esse é o ticket dele, tá? Sabe quanto tempo eu demorei para fazer essa venda? 11 dias. Em 11 dias, eu não vi a cara desse cara e ele assinou um contrato comigo que ele me paga R$189 mil por mês. Uma baita oportunidade. O que eu paro e olho? Eu falo assim, gente, por que eu vendi para esse cara? Qual é o segmento desse cliente? Onde que eu devo focar esforço? Então, qual o segmento de clientes que eu devo focar mais meus esforços? Qual o segmento de clientes que eu devo parar de investir os meus esforços? Então, vamos lá. Eu tenho muito bem claro o meu nicho que eu atendo, que eu falei para vocês que é a questão lá do bens de consumo, tá? Só que eu tenho uma venda que aconteceu em 11 dias, aonde eu tenho um cliente que me paga R$189 mil por mês. Eu vou agora com uma lupa e começo a olhar. Qual é o segmento desse cara? Quais são as dores que ele enfrenta? Lembra de novo na questão de conhecer o cliente. Gente, não é comum ninguém vender R$189 mil mensais em 11 dias. Muito menos sem olhar a cara do cara numa reunião propriamente dito. Eu negociei no WhatsApp, gente. Parecia que eu estava vendendo bala e chicletes para ele. Vendendo contabilidade online. muito A parecido. diferença sua para contabilidade online foi 3 zeros. Bastante, né? Esses zeros aí fez a diferença grande no jogo. Então, eu começo a analisar. E aí eu começo a fazer uma estratégia. Falo, pô, se esse cliente tem esse problema, deixa eu entender um pouco do mercado desse segmento. O que acontece com os meios de pagamento? Os meios de pagamento no Brasil, eles são regulamentados pelo Bacen. Eu começo a estudar, então, todas as leis que o Bacen coloca nesse tipo de público. Aí tem a questão de políticas de lavagem de dinheiro, tem a questão de dossiês que tem que ser entregue para o COAF, caso ele identifique alguma fraude. Então, esses caras eles são regidos por um monte de leis e que eles não estavam muito preocupados. E aí eu começo a virar o leme da minha empresa para olhar para isso. E aí, consequentemente, eu tenho novos clientes comprando receitas de 100, 200 mil mês. Aonde o meu ticket anteriormente, gente, ele estava numa média de R$5.500. Eu saí de um ticket de R$5.500 para um ticket de R$123 mil hoje. Olha o tamanho do crescimento do meu ticket. Como? Fazendo essa análise aqui. E aí eu tenho que trazer as hipóteses. O que é a primeira coisa que eu fiz? Eu pego todo o meu time comercial, por exemplo, e falo, vai todo mundo ligar para meio de pagamento? Eu pego todo o meu marketing e começo a fazer campanhas na internet falando de coisas para meio de pagamento? Não. Eu vou fazer um teste inicial. Eu pego uma pessoa da área comercial, eu pego o meu marketing e falo assim, marketing, eu quero que você levante todas as empresas que trabalham com antifraude no mercado brasileiro. Marketing, eu quero que você faça um cliente oculto com todas essas empresas e ligue para também os meios de pagamento e ver o que eles têm lá na ponta. Comercial, eu quero que você liste todas as empresas que a gente tem no mercado brasileiro de meios de pagamento nesse formato aqui e comece a ligar para esses caras e vamos marcar a reunião. Gelson, mas o que nós vamos falar para os caras? Eu falei, não sei, mas primeiro marca a reunião, depois a gente se vira. Por quê? Porque eu tinha uma hipótese a ser validada. Depois eu posso escalar tudo isso. Então, veja, gente, a gente às vezes quer, né, o lindo e maravilhoso, lembra aquele erro que eu falei, que eu cometi lá no começo? A gente quer fazer as coisas acontecer de bate pronto. Só que eu tenho que testar, eu tenho que fazer a validação. Quais são as oportunidades que estão na minha frente? Quais são os negócios que eu tenho que parar de investir em esforços? Eu estava com um monte de cliente aqui no meu pipeline, gente, para vender R$1.000, R$2.000, que levava aí 9 até 2 anos para fechar um negócio. E que eu precisava saber falar não para esses caras. Hoje eu falo não para eles e assim, fico super feliz. Entendeu? Por quê? Não é porque eu não preciso deles, porque gerava muito esforço para pouco resultado. É por isso que uma empresa cresce exponencialmente. Ela sabe falar não e sabe atender muito bem aqueles clientes que realmente ela quer realmente atender, tá? Então, a primeira questão, gente, de como fazer o básico é análise fundamental, aonde usem os dados daquilo que você tem ou deveria ter. Essa é a dica primordial e número 1 do dia de hoje, tá? Exemplo de algumas análises que podem ser feitas, né? Aqui eu trago um cenário bem mais
abrangente, tá? Então, distribuição de usuários, clientes por demografia e outros parâmetros, por exemplo, idade, número de funcionários, que sistema que ele utiliza, qual que é a faixa de faturamento que a gente quer atender, que localização que ele está, eu posso usar um cupom, não uso cupom, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu começo a entender essa distribuição dos clientes por questão de demografia. Eu começo a entender as taxas de conversão do funil por segmento de cliente. Então, eu tinha lá os meios de pagamento, eu tenho aqui os bens de consumo, eu tenho aqui... eu tenho muita gente, que vem atrás de mim para consultas de placas, por exemplo, que eu tenho. Putz, cara, é um mercado chato pra caramba. E assim, o cara fala assim, mas vocês são muito caros. Eu falo, então tá bom, muito obrigado. Não quer ser atendido por nós, que é caro, então vai pro próximo. Por quê? Eu não quero atender esses caras. Então, eu tenho qual é a minha taxa de funil. Eu atendo placas, eu atendo hoje a LDC, que é uma empresa, né, uma das maiores empresas de sementes do mercado brasileiro. Só que ele compra muita consulta de placa comigo. Então, eu olho a conversão do funil para poder tomar essa priorização. Mesma coisa, vocês. Quais são as empresas que vocês querem entender? Para quem que vocês fazem contabilidade? Para qual público? A mensagem é a mesma? O site é o mesmo? Então, tem que entender esse processo. Outro detalhe aqui é a questão do cohort de retenção por segmento do cliente. O que é o cohort de retenção, gente? Tá? Palavra bonita aqui, né? Mas talvez ela não é tão clara para nós no dia a dia. Cohort é os desenhos que a gente faz de quanto tempo esse cara fica conosco, propriamente dito. Quanto tempo eu coloquei ele e ele permanece comigo dentro de casa? Quem são os segmentos que mais me trazem resultado? Muito provável que vocês aqui tenham empresas há mais de 5, 10, 15 anos, enfim. Quem que está com você lá desde o princípio? Qual é o segmento? Qual é o perfil desses clientes? Como que eu pego esses clientes muito bons para mim e espelho eles para poder fazer essa compra? Isso faz parte da estratégia de marketing, gente. Que era o tema principal lá, né, quando vocês receberam, enfim, o conteúdo para a gente estar conversando hoje, tá? Outro detalhe, LTV por segmento do cliente. O que é o LTV, gente? O LTV é o Lifetime Value, né? O tempo que esse cara fica conosco deixando dinheiro. Ou seja, se ele tem R$1.000 por mês, quantos anos ele está comigo aqui? Então, qual é o tempo que ele deixa dinheiro comigo? Esse cliente está comigo 2 anos. Então, o Lifetime Value dele, se ele paga R$1.000 por mês, né? Vai dar R$48.000. Por quê? 24 mil no primeiro ano, mais 24 mil no segundo, 48. Então, esse é o LTV desse cliente. Ok? Qual é o perfil e o padrão dos meus melhores clientes? Gente, eu estou fazendo um monte de perguntinhas aqui, porque são essas as perguntinhas que vocês têm que sair amanhã se perguntando sobre o negócio de vocês. Desenhando sobre o negócio de vocês. Né? Lembra que eu falei lá, né, que era simples, mas que não era fácil. Tá? Então, não estou trazendo coisas muito fáceis aqui também para vocês, não. Ok? Qual é o perfil e o padrão dos piores clientes? Né? Então, aqueles que realmente gera bastante esforço. Eu acabei de falar para vocês um exemplo, né? Gente que quer consultar placa aqui. Então, esses aplicativos eu tenho aplicativo de caminhão, eu tenho aplicativo de moto, eu tenho aplicativo de consulta de preço de veículo e patati patatá. E essa galera toda eu corto porque eles estão dentro do meu perfil de piores clientes, propriamente dito. E quando a gente pega padrão, gente, é quando a gente espelha eles e a gente desenha exatamente, ó, esse aqui eu quero atender, esse aqui eu não quero atender, e assim sucessivamente, né? E aí os outliers em conversão e retenção. Então, os pontos fora da curva da conversão e retenção. O que eles têm de diferente demais? Então, lembra, para mim o meio de pagamento foi o outlier aqui dentro. Então, ele foi, né, a minha ponta fora da curva. Ok? E aí o que começa a entender? O que eles têm de diferente dos demais? Eu entendo que eles têm uma legislação a ser seguida, eu entendo que não tem muita gente no mercado que faz exatamente esse processo, que por mais que tenha muita tecnologia, tem poucas pessoas que se tornam especialistas. Entre no meu LinkedIn e vejam meus últimos 5, 6 posts que eu mesmo escrevi. Lá eu estou posicionando uma questão de especialista no que tange políticas de lavagem de dinheiro. Então, é isso que eu me posiciono na ponta para poder atrair. Eu posso mandar um print agora do meu chat no meu LinkedIn de empresas fora do Brasil vindo querer conversar comigo, ou para eu dar palestra para falar sobre isso, ou para ser meu cliente. Por quê? Porque eu me posiciono para esse cenário sendo eu o especialista. Tá? Então, esse é um exemplo de análise que vocês podem estar fazendo. Bom, aqui, né, Abraham Lincoln, perdão, fala muito sobre essa questão, né?
se você me der 6 horas de trabalho, enfim, né? Eu vou ficar para cortar uma árvore, no caso aqui, né? Eu vou ficar 4 horas afiando o meu machado, tá? Então, esse mergulhar nos dados, gente, é exatamente isso. É esse afiar o machado que muitas vezes a gente acaba deixando de fazer. Porque a nossa correria do dia a dia, né? Putz, eu tenho que entregar a declaração daquele meu cliente lá, o meu outro cliente está me cobrando tal coisa, eu tenho que entregar a certidão ali, deu problema, eu tenho que responder para XYZ, amanhã o estagiário não vai vir, então ferrou, eu vou ter que fazer por ele, e a gente está sempre nesse universo, né? Correndo contra o tempo e apagando incêndio. Então, a gente precisa se debruçar em cima das informações que nós temos. Item 2, tá, gente? Então, o primeiro item que a gente conversou aqui agora era justamente fazer as análises fundamentais do perfil dos seus clientes, ok? Item 2 aqui é pesquisa com o cliente. Quem faz pesquisa com o cliente aqui, gente? Quem já mandou uma pesquisa, fez com que ele respondesse informações qualitativas e quantitativas na empresa de vocês? Sendo bem sincero, quem fez isso? NPS só. Alguém? Nós vamos chegar no NPS já já. Eu fiz, mas não tive retorno nenhum. O cliente não respondeu para você? Gels. Fala, vamos lá. Quem que Luiz Cláudio. Fala, Luiz. Eu não fiz uma pesquisa, eu não chamo de pesquisa, não, porque eu acho assim, não sei, eu posso estar até falando besteira, desculpa, mas eu acho que, assim, é muito difícil você ter resposta de uma pesquisa. Tudo bem que eu acho que quando você tem, são respostas que você pode considerar. Então, o que eu fiz? Até foi através de um projeto do Sebrae, que eu participei, o projeto Ali, nós desenvolvemos um questionário, vamos dizer assim, com esse nome, que eu não achei outro nome, com 7 perguntas. Não são tão direcionadas igual você deu o exemplo aí, mas eu fui tentando fazer isso, entendeu? Principalmente com os clientes que não foram nós que abrimos a empresa. Então, assim, as perguntas. Por que você abriu a empresa? Quais são as suas dificuldades? O que você espera do escritório de contabilidade? Enfim, mais para fazer um bate-papo, entendeu? Foi mais ou menos esse padrão que eu criei. Então, eu não falo que é um questionário, porque eu tenho que estar conversando com o cliente isso. Uhum. E qual foi o resultado que você teve, que você falou? Não, o resultado foi o seguinte, teve um cliente que eu falei assim, o que você espera do escritório de contabilidade? O cliente se veio e falou assim, você entregando as guias para mim e não deixando eu pagar a multa, tá ótimo, não quero nada. E Brasil. Aí eu falei assim, bom, tudo igual. esse é o cliente que eu não vou ficar perdendo tempo de estar fazendo balanços, elaborando, tal, porque ele não quer saber disso. Correto. Então, mas, assim, eu achei interessante fazer isso, entendeu? Falar que eu fiz com todos os clientes? Não. Entendeu? Porque é que você falou, a gente às vezes começa bem, mas depois acaba desanimando, começa a pôr dificuldades, isso que acho que atrapalha, né, Gelson? Você não dá sequência no que você começa, né? Luiz, deixa eu Com passar certeza. a palavra um pouquinho para o Wagner, como levantado. Claro. O Luiz trouxe uma situação um tanto complexa, né? Pode parecer que esse cliente que o Luiz trouxe é aquele cara que não quer balanço, não quer nada, mas se você mostrar para ele a importância da contabilidade no negócio dele, na tomada de decisão futura, talvez ele passe a entender a contabilidade como uma ferramenta de tomada de decisão. É que, às vezes, nós somos muito simplórios, né? Eu já fiz pesquisa no escritório e as minhas pesquisas, infelizmente, não surtiram efeito, assim, aquele efeito desejado. O que o cliente espera do meu escritório, né? E eu, depois da pesquisa, pensei, poxa vida, se a pesquisa não deu certo, o que nós podemos fazer para tentar entender o que o cliente precisa? Visita. Eu participei do projeto Ali também, viu, Luiz? E de repente, sabe, eu não sentia aí, sabe, todo o amparo possível do Sebrae para falar, poxa vida, eu estou aqui, eu preciso de apoio, eu preciso de... Eu não sei se pelo consultor que veio, não sei. De repente, acabou não dando certo. Eu acabei tomando decisões por mim mesmo. Eu falei, poxa, se o meu cliente não quer saber de pesquisa, eu vou até ele. Vou buscar ele, ver o que está acontecendo com ele, no dia a dia dele. E acabou surtindo efeito, tá? Pelo menos aqui, para a gente,
o nosso cliente acabou entendendo o meu papel na contabilidade. O que eu preciso, o que ele precisa fazer para me atender no meu dia a dia contábil, o que eu preciso fazer com que ele entenda também o meu papel no negócio dele. E a partir disso, o que aconteceu? Eu comecei a vender outros serviços para ele que eu nem imaginava que eu poderia fazer. Resultado, eu estou trabalhando no mesmo cliente, ganhando mais dinheiro do mesmo cliente. BPO financeiro. O cara não sabia o que existia isso, sabe? Às vezes uma recuperação tributária, aquele cliente que chegou agora, o cliente anterior não fez a recuperação, eu fui buscar, recuperei. E aí vai, né? São algumas situações dentro do próprio cliente, a gente acaba ganhando dinheiro dentro do mesmo cliente. Pode parecer uma coisa absurda, eu vou lá no cliente para buscar dinheiro. Vou buscar dinheiro, sim. É a nossa missão, né? E valeu a pena. Acho que hoje eu posso dizer que eu estou melhor do que antes. E vou procurar que o meu time faça com que nós estejamos melhor do que antes. Aí, quando o Dilson disse que o nosso olhar está sempre voltado lá para o Contabilizei, o Contabilizei atende aquela contabilidade que a gente não quer atender. O Contabilizei não faz contabilidade. O Contabilizei manda DARF, é o DARFista. Não é o nosso caso, contadores, né? O contador tem que estar ali na frente do cliente e falar: olha, cliente, você precisa de mim. Para quê? Para construir o seu futuro, para planejar o seu futuro, para planejar o seu estoque, para planejar toda a situação. Então, às vezes, fala: poxa vida, o que esse cara está fazendo aqui na minha empresa? Eu estou ali para mostrar para você a minha necessidade. E isso, hoje, no meu escritório, valeu muito a pena. E eu acho que é por aí a coisa. E, Dilson, obrigado, cara. Valeu a pena, viu? E, Felipe, obrigado pelo convite, viu? Show de bola. Obrigado aí por compartilhar os dois. Enfim, né? Eu já vou explorar um pouquinho mais essa questão de pesquisa, mas vamos ser bem sinceros aqui, né, gente? Quem que gosta de responder pesquisa? Quando vocês recebem as pesquisas nos e-mails de vocês, no WhatsApp de vocês respondem? Vocês são aquelas pessoas, vou responder, essa princesa precisa, super mega precisa de uma ajuda, né? Eu vou responder para eles. Só que quando é a gente, né? O cliente não quer me responder, né? Enfim, eu já vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente também, tá? Bom, mas aqui a gente está falando pesquisa com cliente, né? Quantitativa e qualitativa, porque aqui a gente começa a entender principalmente, né, a questão de aprofundar mais nos problemas deles e principalmente diminuir suposições propriamente dito, tá? Legal. Coletar mais dados e explorar hipóteses levantadas, ok? Então, vamos avançar rapidinho aqui que o tempo nosso está praticamente estourando aí. Bom, exemplos de informações a serem extraídas de uma pesquisa, tá, gente? Então, explorar hipóteses levantadas anteriormente, aspectos demográficos complementares, como questão de renda, faturamento, né? Então, se for pessoa física, renda, questão de empresa, faturamento, identificar os problemas, quais são as objeções mais comuns, então a gente precisa entender isso, quais são as expectativas em relação ao produto e serviço, a sugestão de melhorias do produto, então, como que eu posso ser melhor, de que forma que eu posso ser melhor, e às vezes, dependendo até, né, assim, é uma questão daquilo que foi falado anteriormente já, e que foi levantado ali. O cliente respondeu que ele só quer receber as guias lá. Pô, será que é esse tipo de cliente que vocês querem realmente ter dentro da contabilidade de vocês? Fica aqui a pergunta, né? Os clientes que a Contabilizei atende, os clientes que vocês querem atender? Eu tenho certeza absoluta que não. Entendeu? Vocês não estudaram aí o que vocês estudaram para isso. E eu sei que é difícil, tá, gente? Eu estava lembrando aqui que contabilidade, eu tive contabilidade 1 e 2 na bacharel de marketing, eu reprovei nas duas. Enfim, veja como realmente eu preciso de vocês, né? Então, a rotina, a função, os desafios dessa persona, como que realmente ela é lá na ponta? Como que é o dia a dia, né, dessas empresas que estão lá? Como que funciona? A gente já adentrou e mergulhou realmente, né, no cenário da empresa, dos nossos clientes, sabe como que realmente eles olham um balanço? Às vezes tem um cara lá que é um analista de alguma coisa que nem um balanço sabe olhar. Às vezes nem o CEO sabe o que é um balanço, gente. Quantos balanços que talvez vocês pegaram de outra contabilidade que chegou errado para vocês, que vocês falam, quem que entregou isso aqui desse jeito? Né? Não é querer falar mal do coleguinha, mas a gente sabe que tem esse tipo de coisa dentro do nosso mercado e é onde a gente realmente vai colocar os nossos diferenciais. Então, outra questão de pesquisa, NPS, né?
O Felipe falou assim, pô, eu não faço pesquisa, mas eu faço o NPS. Então, aqui é justamente para tirar a satisfação do cliente com uma experiência geral, um indicador de crescimento e sustentabilidade do negócio e uma métrica que ainda é muito mal, muito, né, subutilizada ainda, que é aquela perguntinha de 0 a 10, lá, né, quanto você indicaria a minha empresa e por qual razão você deu aquele número propriamente dito, tá? Então, ali a gente começa a trazer muitos e muitos insights, gente. Ali a gente consegue ter uma noção, né? Porque a gente não indica para qualquer um, a gente indica aquilo que realmente a gente gosta, aquilo que realmente a gente, né, vê valor propriamente dito, tá? Então, o NPS, ele é muito pesado em cima disso. Então, como medir e analisar propriamente dito, tá, gente? NPS geral regularmente, NPS por segmento de clientes com parâmetros específicos. Aqui eu trago uma dica bem importante, vocês que estão aí, né, da contabilidade, matemática, sabem mais que eu, não tirem média. Média, ela deturpa os nossos resultados propriamente dito. Porque se eu tenho alguma anomalia durante o processo de análise de dados, o que acontece com a média? Ela me dá um resultado que dispareia, né, completamente a forma fidedigna da informação propriamente dito. Então, não olhem para médias, olhem para os resultados das informações que vocês têm, tá? Comecem a analisar e categorizar realmente comentários, né? Começa a atuar diretamente com clientes que têm NPS baixo. Então, eu não faço NPS, Gelson, nem sei o que é NPS, enfim, a gente pode entrar depois numa próxima conversa, mas quem não sabe, busque a saber, porque realmente ela é uma forma de pesquisa extremamente poderosa para tirar insights e deles você ir lá e conseguir atuar diretamente com esse cliente e, consequentemente, ele se tornar um promotor dentro do seu negócio, propriamente dito, tá? Resumindo, gente, né? Análises fundamentais. Então, encontrar as principais oportunidades e levantar essas hipóteses. É por isso que a gente faz pesquisa, é por isso que a gente analisa dados. Pesquisa com o cliente, né? Explore hipóteses e aprofunde o dia a dia e problemas dos clientes. Então, o meu cliente, ele quer olhar balanço. A gente conversou com 10, 15, 20, eles até querem, mas eles não sabem. Então, essa é uma hipótese. Como que eu vou entregar algo mais didático para que esse cara realmente consiga fazer essa análise? Dentro de um balanço, o que realmente importa para ele? Eu não preciso entregar aquele monte de coisa para ele, o cara precisa entregar, né, a questão básica ali, entrada e saída, aquilo que realmente eu tenho de problema para ficar direto ou não, enfim, vocês têm que dar esse direcionador para o cara, não é ele que vai falar, não, eu queria ver isso. Vocês são, né, os senhores ali da verdade, muitas vezes, daquilo que vocês estão vendendo. Então, vocês são os conhecedores e é isso que vocês têm que levar para o cara lá na ponta. E, de novo, gente, falo com conhecimento de causa. Tem muita gente no mercado que não tem noção de como faz uma leitura de balanço. Entende? Então, como que eu simplifico isso? Não é só fazer o balanço pelo balanço, não, tá aqui, ó, isso aqui é a minha profissão e é isso que eu tenho que entregar para você. Né? E às vezes a gente esquece de realmente olhar para isso, de como eu vou traduzir essa informação, achando que o CEO da empresa que comprou o meu serviço, ele é obrigado a saber aquilo que eu não estou entregando. Muitas vezes não, né? E, enfim, o NPS, tá, gente? Entender e trabalhar no que prejudica a experiência do cliente. Então, o NPS, ele muda, ele mede exatamente essa questão de experiência. Então, quando você tem algum problema ali, ele traz exatamente isso bem evidenciado, porque quando um cliente fala para você que ele não vai te indicar, ou que a probabilidade dele indicar você é 2 ou 3, você tem um problema muito grande de entrega de valor para ele lá na ponta. E você precisa justamente ligar para esse cara e entender o que realmente está acontecendo. Pode ser um atendimento com um funcionário teu deu errado ali para ele, alguma informação que ficou faltando, um tempo que acabou perdendo, e assim sucessivamente. Então, temos que olhar para isso com bastante atenção, tá? Seguindo aqui, gente, princípios para uma boa análise, e daí eu finalizo, enfim, a minha fala do dia de hoje, que já se passou 1 hora e peço perdão aí por ter extrapolado meu tempo, tá? Vamos lá. A gente falou que as pessoas não respondem, né? Primeira questão aqui do princípio de uma boa análise de clientes, tá, gente? Média é uma porcaria, tá? Olhe sempre os extremos. Olha aonde o gráfico está apontando mais para cima, que você muitas vezes não estava vendo o que estava acontecendo, tá? Aqui é um outro detalhe bem importante, né? Seja humilde. Se você torturar, os dados eles vão confessar o que está acontecendo. Tá? Então, às vezes, a gente tem medo, muitas vezes, de olhar para os dados, de torturar eles, e eles vão nos contar realmente a verdade do que está acontecendo com o nosso negócio. Então, comecem a explorar cada vez mais, comecem a conversar mais com o cliente, comecem a categorizar essas informações, comecem a centralizar essas informações, comecem a categorizar essas informações, comecem a catalogar até mesmo essas informações de troca que vocês têm com os clientes de vocês, tá? Ponto 3 aqui, né? Pague pelo dado, não seja mão de vaca para obter a sua maior vantagem competitiva. Foi aquilo que eu falei para vocês, gente,
Vamos finalizar minha reunião aqui agora e eu quero que vocês respondam a pesquisa de como que foi esse conteúdo da noite de hoje. O que vai acontecer? Já são 9h16. O que vocês mais querem é realmente desligar aqui, né, jantar com a família de vocês ou assistir ainda, né, uma seriado no Netflix e vão esquecer a minha pesquisa. Agora, se eu falar assim, gente, fiquem mais 5 minutinhos, porque todos os respondentes vão ganhar R$100. Opa, dos 2 talvez a gente já vai aumentar para 5, né? Então, veja como eu começo a ampliar a minha questão. Gente, não estou falando que você tem que oferecer dinheiro para o cliente de vocês, mas comecem a entregar informações para eles que vai ser contrabalanceada, né, numa questão de retorno, não necessariamente financeiro, mas pode ser de serviço, de alguma contrapartida. E não somente de pesquisar dados dos clientes de vocês, mas pesquisa de mercado. Às vezes a gente olha uma pesquisa e acaba não comprando ela, porque, mas vou gastar aqui para poder saber qual é o perfil das empresas que eu gostaria de atender. A gente quer sempre procurar, né, no Google lá, dados de empresas com faturamento superior a 100 milhões free. Né? Então, comecem a pagar realmente por isso que vai realmente trazer informações mais importantes para o negócio de vocês. Aqui é um ponto importante, né? Não terceirize esse trabalho para o ex-researcher. Muito provável que vocês não tenham isso dentro da empresa de vocês, mas super normal. Mas aqui é a pessoa que é específica para olhar para a questão de experiência. Não é uma pessoa que faz isso, gente. São vocês, empreendedores. São vocês que estão na ponta que tem que olhar para todo esse conjunto do que eu falei essa noite aqui para vocês. São vocês que têm que se preocupar com a experiência do cliente. São vocês que têm que se preocupar de como é esse processo que é realizado. São vocês que têm que ser, né, os ditadores. Assim, a gente tem que atender esse tipo de cliente, desse formato. A gente tem que ter esse tipo de abordagem, assim sucessivamente. Vocês têm que defender isso. Entende? Então, assim, não é o marketing, não é o vendas, não é o customer success que algumas das empresas têm, é um conjunto, é uma mentalidade que a gente tem que ter durante o nosso percurso aqui como empreendedores propriamente dito, tá? Outro ponto aqui, né? Nem tudo precisa ter relevância estatística. Dado qualitativo também é dado. Então, às vezes, a gente quer somente analisar um gráfico, a gente quer, eu fiz uma pesquisa com 10, com 20, e eu tenho resultado aqui e é tantos por cento. Percentual, muitas vezes, também não fala muita coisa. Às vezes, a informação mais rica está no dado qualitativo que aquele cliente falou, que aquele cliente expressou. Putz, eu tive um problema com vocês que eu liguei aí, a pessoa ficou de me retornar, não retornou no dia, ela só foi retornar 2 dias depois. Isso são coisas que a gente não acaba captando dentro do nosso processo. E veja como essa informação é rica para a tomada das nossas decisões posteriori, tá? E sexto e último, gente, cuidado com o conflito de interesse. Silos prejudicam análises por causa das ótimos locais e não globais, tá? Então, cuidado para que realmente não fique analisando somente, né, pontualmente algumas coisas e deixem passar o macro como um todo, tá? Eu trouxe aqui uma visão um pouco mais complexa agora no final, mas queria deixar um recado para vocês exatamente simples, né, que eu falei lá no começo. Gente, as nossas empresas, elas carecem de fazer o básico que a gente acaba não fazendo muitas vezes. Às vezes a gente quer contratar as melhores agências de marketing, às vezes a gente quer investir em anúncios porque a gente quer mais e mais e mais leads, né? E acaba não fazendo o básico, que é olhar para uma boa experiência, que é para olhar realmente, né, como a gente está tratando os nossos clientes que já estão na base, mas aqueles que estão chegando, como vai ser realmente toda a perenidade dele conosco. Tá? Então, o convite dessa noite, gente, se eu puder resumir essa 1h10 que eu talvez esteja falando aqui, é exatamente isso. Comecem a olhar com mais atenção para os seus clientes, comecem a olhar para essa experiência, como que vocês geram tudo isso, e a partir de que vocês terem esse desenho muito bem claro, comecem a replicar para os demais. Vocês fazendo isso, com certeza vocês vão aumentar o volume, e esse cliente que está hoje, talvez gastando 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais, eles vão gastar o dobro, o triplo, e vão trazer outros clientes principalmente, beleza? Era isso, acabei. De novo, peço perdão pelo tempo aqui, espero que tenham gostado. Se alguém quiser tiver espaço para pergunta, fiquem bastante à vontade. E tamo junto. Felipe, terminei. Gels, em primeiro lugar, te agradecer demais aí. Acho que Muito bom. foi excelente as dicas, os toques, os insights. Enfim, eu acho que foi extremamente produtivo. Te agradecer muito, viu? Pelo tempo aí, disponibilidade, estar participando aí com a gente. Eu que agradeço o convite, estou super mega à disposição, gente, precisando, tem aqui meus contatos em tela, enfim, né? Tava em tela, não sei se já ainda tá, mas também pode pedir, tá aí? Então, se quiser chamar, esse aqui é meu WhatsApp direto, quiser me ligar, bater um papo, gente, estou super